At the conclusion of Após o discurso do presidente Uchtdorf, o coro cantará Comigo Habita, sob a regência de Joseph Scholes, com Lydia Speth ao órgão. A oração de encerramento será então oferecida por Brett Thompson. Tenho agora o privilégio de apresentar o orador desta noite. O presidente Uchtdorf foi chamado como segundo conselheiro na primeira presidência em 3 de fevereiro de 2008. Foi apoiado membro do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no dia 2 de outubro de 2004, e é autoridade geral desde abril de 1994. Na época de seu chamado para ser autoridade geral, era o vice-presidente sênior das operações de voo e piloto-chefe da companhia aérea alemã Lufthansa. O presidente Uchtdorf nasceu na então Tchecoslováquia e foi criado em Zwickau, Alemanha, onde sua família foi batizada em 1947. O presidente Uchtdorf casou-se com Harriet Heik em 1962. O casal tem 2 filhos e 6 netos. Presidente Uchtdorf. My dear brothers and sisters, queridos irmãos e irmãs, se tomarmos os 2 hinos que acabamos de ouvir e fizermos deles modelo para a nossa vida, estaremos seguindo num bom caminho de volta ao Pai Celestial. Que visão maravilhosa são vocês! Em minha mente, visualizo muitos outros rostos belos como o de vocês. O dos jovens membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nas nações do mundo inteiro. Talvez vocês não se pareçam exatamente uns com os outros, mas têm muito em comum. Considero esta tarefa muito gratificante e agradeço ao presidente Monson por ter me proporcionado esta oportunidade de passar alguns minutos com vocês. Um dos mais apreciados contadores de história de todos os tempos foi o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Em uma de suas histórias, O Patinho Feio, uma mãe pata descobre que um de seus filhinhos recém-nascidos é muito grande e feio. A princípio, a mãe imagina que talvez tenha chocado um ovo de peru. Mas o filho feio sabe nadar tão bem quanto os outros, de modo que ela conclui que o pobre coitado é simplesmente anormal e desfigurado. Os outros patinhos, porém, não deixavam o patinho feio em paz. Eles o maltratavam sem dó, bicando-o, provocando-o e tornando sua vida muito infeliz. Por fim, o patinho feio decidiu que seria melhor para todos se ele deixasse a família e fugisse. No frio gelado do primeiro inverno que passou sozinho, o patinho feio quase morreu congelado, mas conseguiu sobreviver. Apesar das privações, ele se sentia mais forte e adorava abrir as asas e voar, embora estivesse sozinho. Então, certo dia, voando acima dele, viu um bando de aves majestosas, brancas como a neve, de movimentos graciosos, que tinham um pescoço longo e belo e asas grandes e elegantes. Que criaturas magníficas! E como eram felizes! O patinho feio ficou muito desejoso de voar com elas. Teve medo de que o matassem por ser tão feio. Mas decidiu que aquilo seria melhor do que ser sempre humilhado pelos outros animais, ou melhor do que morrer de frio no inverno. Então, alçou o voo e seguiu o bando até um belo lago, onde todos desceram para nadar na superfície. Ao pousar no lago, o patinho feio olhou para a água e viu o reflexo de um cisne magnífico. Aos poucos, sem acreditar a princípio, o patinho feio se deu conta de que aquele era o seu próprio reflexo.
Para sua surpresa, os outros cisnes o receberam muito bem e até reconheceram que ele era o mais belo e majestoso de todos os cisnes. Por fim, ele finalmente descobriu quem realmente era. Como aquele jovem cisne, a maioria de nós já sentiu em alguma época da vida que não nos encaixávamos num grupo. Grande parte da confusão que sentimos nesta vida decorre simplesmente do fato de não compreendermos quem somos. Um número muito grande de pessoas segue pela vida achando que tem pouco valor, quando, na verdade, são criaturas magníficas e eternas, dotadas de valor infinito e um potencial que vai além do que poderiam imaginar. A descoberta de quem realmente somos faz parte desta grande aventura chamada vida. As maiores mentes da humanidade têm se debatido incessantemente com estas perguntas. De onde viemos? Por que estamos aqui? O que acontece depois que morremos? E como tudo isso se encaixa? Que sentido tem todas essas coisas? Assim que começamos a compreender as respostas a essas perguntas, não só com a mente, mas também com o coração e a alma, começamos a compreender quem somos e nos sentimos como o viajante que finalmente encontra o seu lar. Sentimos-nos como o jovem cisne que finalmente descobriu quem ele realmente era. Tudo, finalmente, passa a fazer sentido. O problema é que as respostas a essas perguntas estão simplesmente além da capacidade lógica terrena do homem. Perguntas que abordam coisas espirituais exigem respostas espirituais. Aqueles que rejeitam a revelação e insistem em obter provas concretas podem apenas especular ou negar que haja vida antes ou depois desta esfera mortal. Consequentemente, talvez nunca compreendam quem realmente são ou qual é o verdadeiro propósito da vida. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porém, fomos abençoados com as respostas a essas perguntas e as compartilhamos livremente com todos que queiram ouvir. Conhecemos essas respostas não devido a suposições inteligentes ou porque encontramos uma explicação científica. Temos as respostas porque mensageiros celestes revelaram esses mistérios ao homem. Esse mesmo conhecimento está ao alcance de todos neste planeta, que sejam sinceros de coração pelo poder do Santo Espírito. Não se trata de algo insignificante. Ao longo da história, imperadores e filósofos teriam oferecido grandes tesouros em troca daquilo que Deus nos concede gratuitamente em nossa época. Por ser misericordioso e amar seus filhos, Deus novamente nos concedeu, nestes últimos dias, a verdade a respeito de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Meus caros jovens amigos, esse conhecimento permite que vocês vejam seu próprio reflexo na água. Dá-lhes a certeza de que vocês não são comuns, não foram rejeitados e não são feios. Vocês são divinos e mais belos e gloriosos do que podem imaginar. Esse conhecimento muda tudo. Muda seu presente e pode mudar seu futuro. Pode mudar o mundo. Estamos profundamente cientes, queridos jovens, membros da Igreja, que vocês enfrentam muitos desafios na vida. Por meio de seus líderes e por contato direto com vocês individualmente, sei quão grandes são suas preocupações
Escolhi dentre as muitas perguntas que me foram encaminhadas, apenas algumas que creio serem as mais difíceis e preocupantes que afetam vocês, jovens santos do mundo inteiro. Espero poder incutir-lhes hoje, na mente e no coração, que o conhecimento de quem vocês realmente são pode ajudá-los a sobrepujar as questões mais difíceis da vida. Eis a primeira pergunta. Sinto-me infeliz e deprimido. Às vezes, parece que o mundo seria um lugar melhor se eu não estivesse nele. Por que devo continuar vivendo? Quero deixar isto bem claro. A depressão grave e as ideias suicidas não são assuntos triviais e devem ser levados a sério. Peço a todos que sofrem de depressão ou que têm ideias suicidas que procurem ajuda de profissionais de confiança e dos líderes da igreja. Se vocês conhecem alguém que pensa em suicídio, sejam amigos verdadeiros dessa pessoa e cuidem para que ela receba ajuda. Por favor, saibam que amamos vocês e queremos que tenham sucesso e sejam felizes. Tendo esclarecido esse ponto, quero dizer que a maioria das pessoas se sente triste ou incapaz de vez em quando. É natural que tenhamos momentos de infelicidade ou dúvida. A pergunta, por que devo continuar vivendo, é simplesmente outra forma de expressar a antiga dúvida escrita por William Shakespeare há 400 anos e proferida por milhões de Hamlets no mundo inteiro desde aquela época. Ser ou não ser, eis a questão. Mas Shakespeare estava errado. Ele estava errado. Ser ou não ser não é de forma alguma a questão. Há outras opções além dessa simples contradição. A meu ver, Hamlet deveria dirigir-se ao público e dizer: sabendo que sou filho de Deus, o que preciso fazer e ser para viver à altura desse potencial? Essa é a questão. Parece que vocês concordam. Sei que essa alteração no texto arruinaria por completo uma das maiores obras-primas da literatura de todos os tempos. Mesmo assim, se eu tivesse escrito um roteiro para vocês, é isso que eu colocaria nele. Pensem de onde vocês vieram. Vocês são filhos e filhas do maior e mais glorioso ser de todo o universo. Ele ama vocês com um amor infinito. Ele quer o melhor para vocês. Acham que o Pai Celestial quer que vocês se sintam deprimidos e infelizes? Ele não quer isso, de modo algum. Ele nos deu os mandamentos, que são a estrada real para uma vida cheia de propósito, paz e alegria. Tudo o que precisamos fazer é seguir por ela. Conhecer e viver os mandamentos de Deus são coisas que realmente nos conduzem à satisfação e à alegria. Nosso destino é maior do que podemos imaginar. Se simplesmente compreendêssemos quem somos e o que nos está reservado, nosso coração transbordaria de gratidão e felicidade, a ponto de iluminar as mais tenebrosas tristezas com a luz e o amor de Deus. Da próxima vez que se sentirem infelizes, lembrem-se de onde vieram e para onde estão indo. Em vez de pensarem nas coisas que embotam seus pensamentos com tristeza, decidam concentrar-se nas coisas que enchem a alma de esperança. Vocês vão perceber que essas coisas estão sempre relacionadas ao serviço a Deus e ao próximo. Lembrem-se
de que o Senhor nos deu sua palavra nas Escrituras. Orem sinceramente a Ele. Conversem com Ele todos os dias. Aprendam com Ele e sigam pelo caminho dele. Sirvam a Deus e a seus semelhantes. Lembrem-se de que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar. Se estão sentindo pesar há algum tempo, talvez agora seja o momento de permitir que a luz do Filho de Deus entre em seu coração. Peço que simplesmente olhem para a água e vejam seu verdadeiro reflexo. Percebam o propósito para o qual foram criados. Ergam o rosto e contemplem o horizonte distante. Faz bem rir. Faz bem ser feliz. Ergam a voz e louvem ao Senhor com cânticos, com música, com dança e com orações de louvor e ação de graças. Não consigo imaginar um céu só de pessoas sérias, que nunca conversam ou que não gostam de música ou de conversar uns com os outros. Tenho certeza de que vocês não foram criados para passar as horas e os dias de sua vida isolados uns dos outros, preocupados ou desesperados. Vocês foram criados para ter alegria. Por isso, vamos comemorar as misericordiosas bênçãos de um Pai Celestial alegre e amoroso. Vocês não precisam esperar receber permissão para encher a alma de gratidão e felicidade. Reúnam os jovens das alas ou ramos, mas também das estacas e distritos vizinhos. Dancem juntos, estudem o Evangelho juntos, trabalhem juntos, sirvam ao próximo juntos e divirtam-se com essas coisas. É minha sincera oração que o conhecimento de quem vocês são e do que podem se tornar encha seu coração com o sereno amor de Deus e que isso acenda em vocês uma felicidade digna de seu verdadeiro legado, porque vocês realmente são príncipes e princesas, reis e rainhas. Agora, uma outra pergunta que ouvimos de vocês, jovens. Sinto-me tão só. Será que algum dia vou encontrar minha alma gêmea? Vocês estavam esperando por essa pergunta, certo? Há algumas coisas que quero dizer a esse respeito, mas vamos começar pelo conceito de encontrar uma pessoa ideal, uma pessoa perfeita para vocês. There's an old story about a young woman. Há uma velha história sobre uma moça que estava numa expedição arqueológica e encontrou uma lâmpada de aparência muito antiga. Quando ela esfregou a lâmpada, um gênio apareceu, oferecendo-lhe um desejo. Ela pensou um pouco e pediu paz no mundo, que as pessoas se amassem umas às outras e vivessem em harmonia para sempre. O gênio pensou no pedido dela e, por fim, disse: "O que você está pedindo é impossível. A divisão que existe entre as pessoas do mundo é por demais profunda e antiga. Peça outra coisa. Qualquer coisa menos isso." Ela pensou de novo e disse: "Em algum lugar do mundo, há uma pessoa que é a ideal para mim. Quero encontrar esse homem, que é bonito, atencioso e tem senso de humor. Um homem que vai me ajudar com as tarefas domésticas, que adora crianças, que não fica assistindo a programas esportivos o tempo todo, que tem um ótimo emprego, que pensa em minha felicidade em primeiro lugar. Um homem que irá fazer compras comigo. E alguém que se dará bem com minha família." O gênio pensou um pouco no pedido dela, suspirou e então respondeu: "Vamos ver o que consigo fazer em relação à paz do mundo."
I know this may be a disappointment, Sei que isso pode desapontar alguns, but I don't believe. mas não acredito que haja somente uma pessoa ideal para vocês. I think I fell in love. Acho que me apaixonei por minha esposa Harriet, que está aqui hoje, à primeira vista. Nevertheless, Mesmo assim, had she decided, se ela tivesse decidido se casar com outro, acredito I would have met que eu teria conhecido outra pessoa e me apaixonado por ela. grateful that this, Sinto-me eternamente grato por isso não ter acontecido, but I don't believe she was mas não creio que ela fosse minha única chance de felicidade nesta vida, nem eu tampouco para ela. another error you might easily. Outro erro que vocês podem facilmente cometer ao sair com alguém é esperar encontrar perfeição na outra pessoa. The truth is, A verdade é only perfect que as únicas pessoas perfeitas que vocês vão encontrar are those. são aquelas que vocês não conhecem muito bem. Everyone has imperfections. Todo mundo tem imperfeições. Não estou sugerindo que baixem seus padrões e casem com alguém com quem não poderão ser felizes. Mas uma das coisas que aprendi à medida que fui amadurecendo na vida é que se uma pessoa está disposta a me aceitar, imperfeito como sou, então eu devo estar disposto a ser paciente com as imperfeições dela também. Since you won't Como você não vai encontrar perfeição na outra pessoa, e ela também não vai encontrar perfeição em você, sua única chance de perfeição está em criarem a perfeição juntos. is the secret. Esse é o segredo. Those who do not marry Há pessoas que não se casam porque sentem que falta uma certa mágica no relacionamento. Suponho que ao dizerem mágica, estejam se referindo a lampejos de atração. Apaixonar-se é um sentimento maravilhoso. Eu jamais os aconselharia a casar com alguém que vocês não amem. No entanto, e isso é outra coisa que às vezes é difícil de aceitar, esse lampejo mágico precisa ser constantemente cultivado. Quando a mágica perdura num relacionamento, é porque o casal fez com que isso acontecesse, e não porque houve um motivo místico causado por alguma força cósmica. frankly, Falando com franqueza, dá trabalho. for any relationship to survive, Para que qualquer relacionamento sobreviva, os dois lados precisam trazer consigo sua própria mágica e usá-la para manter o amor. Embora eu já tenha dito que não acredito em uma alma gêmea única e exclusiva, sei o seguinte: once you depois que você se compromete a casar, seu cônjuge se torna sua alma gêmea, e é seu dever e responsabilidade esforçar-se todos os dias para manter as coisas assim. Depois que assumimos o compromisso, a busca por uma alma gêmea chega ao fim. Nossos pensamentos e ações deixam de ser os de procurar e passam a ser os de criar. those who despair of ever Mas e os que perdem a esperança de encontrar um companheiro eterno? Em primeiro lugar, não desistam. Participem das atividades, conheçam pessoas e façam tudo o que puderem. Sei que sair com alguém pode ser penoso. Rejeição é uma das coisas mais dolorosas que podemos sentir. Podem acreditar, sei como é. Eu me apaixonei por Harriet muito antes de ela se apaixonar por mim. but this didn't stop me. Mas isso não me impediu de agir, de modo algum. Found Descobri maneiras de estar no mesmo lugar em que ela estava. when I was administering the Quando eu sacrament, distribuía o sacramento na igreja, eu dava um jeito de levá-lo para a família dela. I was doing the best Fazia tudo o que podia para impressioná-la, mas acho que ela me considerava um pouco imaturo. the sparks. Os lampejos simplesmente não existiam para ela. I despaired. Cheguei a perder a esperança de convencê-la de que poderíamos ser algo mais do que amigos. And who wants that, right?
E quem quer isso, né? So I went away. Então, fui embora, alistei-me na Força Aérea e viajei para o outro lado do mundo para fazer um curso de piloto nos Estados Unidos. Foi só quando voltei para a Alemanha, depois de terminar meu treinamento como piloto de caça, vários anos depois de tê-la conhecido, que aquela bela jovem olhou para mim e disse as palavras mágicas que eu tanto ansiara por ouvir. Ela disse: "Você amadureceu desde a última vez que o vi." When I heard this, I moved Quando quickly, ouvi isso, agi rapidamente. and within a few months, E poucos meses depois, casei com a mulher que eu tinha amado desde quando era diácono. so don't give up, brothers and sisters. Portanto, não desistam, irmãos e irmãs. Só por terem sido rejeitados uma ou duas vezes, ou 3 ou 4, ou algumas centenas de vezes, Don't despair, não percam a esperança. brethren. Irmãos, o segredo para encontrar a garota de seus sonhos é procurar conhecer muitas moças. E quando se apaixonar e sentir que é a coisa certa, pedi-la em casamento. If she says no, Se ela disser que não, continue a procurar e a orar até finalmente levar a jovem certa para o altar do templo. so don't give up. Portanto, não desistam. Irmãs, sejam gentis. It's all right if you turn down requests. Vocês podem muito bem recusar convites para sair ou propostas de casamento. Please do it. Mas, por favor, façam isso de modo gentil. E, irmãos, por favor, comecem a convidar. There are too many of our Há muitas de nossas jovens que nunca saem com rapazes. Não suponham que certas garotas jamais sairiam com vocês. Às vezes, elas estão se perguntando por que ninguém as convida para sair. Simplesmente convidem e estejam preparados para seguir adiante se a resposta for não, mas perguntem. friends we see in some parts of the world. Uma das tendências que vemos em algumas partes do mundo é a de que nossos jovens apenas se reúnem em grandes grupos em vez de sair com alguém. Nothing wrong with getting Embora não haja nada de errado em reunir-se frequentemente com outros jovens da mesma idade, não sei se vocês podem realmente conhecer uma pessoa se estiverem sempre em grupo. one of the things you need Uma das coisas que vocês precisam aprender é a conversar com alguém do sexo oposto. a great way to learn this is Uma ótima maneira de aprender isso é estar a sós com alguém para conversar, sem ter medo. to be, and in most cases shouldn't be, Ao saírem com alguém, na maioria das vezes, não será preciso que gastem muito ou planejem demais. Quando minha mulher e eu nos mudamos da Alemanha para Salt Lake City, uma das coisas que mais nos surpreendeu foi o processo elaborado e às vezes estressante que os jovens desenvolveram para convidar alguém para sair ou para aceitar esses convites. Não podíamos acreditar. Relaxem e encontrem maneiras simples de estarem juntos. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando era jovem, embora isso fosse há muito tempo atrás, e procurava companhia, era levar uma moça para casa depois de uma reunião da igreja. Lembrem-se, no one is laughing. I hope you did. Or walk someone home afterwards. espero que vocês tenham trazido alguém para essa reunião de hoje ou que levem alguém de volta quando terminar. Of your date get a million views on YouTube. Lembrem-se, sua meta não deve ser a de gravar um vídeo de seu encontro no YouTube para que tenham milhões de acessos. Sua meta é conhecer uma pessoa e aprender a desenvolver um relacionamento significativo com ela. Those among you find young Agora, entre vocês, bons jovens da igreja, who might never marry, há pessoas que nunca vão se casar. although they are worthy. Embora sejam dignas em todos os aspectos, pode ser que nunca encontrem alguém com quem serão seladas no templo do Senhor. There's no way for those who Não há como aqueles que nunca sentiram essa desesperança compreender realmente a solidão e a dor que vocês sentem.
Conheço muitas mulheres que desejam mais do que tudo ser esposa e mãe, mas não compreendem por que suas orações nunca foram atendidas. Há muitos homens solteiros que, por algum motivo, também se encontram sozinhos. Em primeiro lugar, quero dizer-lhes que suas orações foram ouvidas. Seu Pai Celestial conhece o desejo de seu coração. Não sei por que as orações de uma pessoa são respondidas de uma forma, ao passo que as de outra são respondidas de modo diferente. Mas posso dizer-lhes o seguinte: os desejos justos de seu coração serão realizados. Às vezes pode ser difícil ver alguma coisa além daquilo que está bem à nossa frente. Somos impacientes e não queremos esperar o cumprimento futuro de nossos maiores desejos. No entanto, o curto período desta vida não é nada comparado com a eternidade. Se simplesmente tivermos esperança, exercermos a fé e perseverarmos com alegria até o fim, lá no grande futuro celeste, veremos o cumprimento dos desejos justos de nosso coração e muitas coisas mais que mal conseguimos compreender agora. Enquanto isso, não fiquem esperando alguém para tornar sua vida completa. Parem de ter dúvidas em relação a si mesmos e de achar que vocês têm algum defeito. Em vez disso, procurem atingir seu potencial como filhos de Deus. Procurem estudar, empenhem-se numa carreira profissional significativa e busquem realização própria servindo aos outros. Usem seu tempo, talentos e recursos para melhorar a si mesmos e abençoar as pessoas a seu redor. Este é o momento de se prepararem para ter sua própria família. Envolvam-se ativamente em sua ala ou ramo e procurem magnificar seus chamados, sejam eles quais forem. O grande propósito desta existência mortal é aprender a amar plenamente a nosso Pai Celestial e a nosso próximo como a nós mesmos. Se fizermos isso com todo o poder, mente e força, nosso destino eterno será glorioso e bem maior do que podemos imaginar. Sejam fiéis, e as coisas darão certo para vocês. Essa é a promessa eterna que Ele fez a todos que o amam e honram. Agora, uma terceira pergunta, que vocês jovens costumam fazer. Sou capaz de permanecer fiel? Há pessoas que têm dúvidas sobre Deus ou sobre a igreja. Outros cedem à tentação que os afasta da segurança do caminho estreito e apertado do discipulado. Quando eu era piloto, frequentemente via um fenômeno meteorológico interessante quando voava entre a Europa e a África. Esse fenômeno é chamado de convergência intertropical, uma série de tempestades elétricas que se movem de norte a sul ao longo do Equador, enchendo o horizonte de colunas de nuvens densas e ameaçadoras. Nunca consegui olhar para aquelas nuvens sem ficar fascinado com sua beleza e grandiosidade. Elas se erguiam em imensas formações escuras e dentro delas viam-se relâmpagos brilhantes faiscando de um lado para o outro com indescritível fúria flamejante. Que visão gloriosa e fascinante! Mas o que vocês acham que os pilotos fazem quando se aproximam dessas tempestades? Isso mesmo, eles fogem delas, por mais belas e fascinantes que pareçam. À medida que a umidade se eleva nas nuvens, começa a congelar, formando granizos do tamanho de uma bola de futebol que podem perfurar metal e destruir um avião. A turbulência e as fortes descargas elétricas podem fazer o avião ou seus sistemas entrarem em pane. O mesmo princípio não se aplica também quando vocês veem coisas que causam dano espiritual?
A tentação não seria tentação se não parecesse atraente, fascinante ou divertida. No entanto, tal como o piloto que se aproxima de uma tempestade, vocês precisam aprender a fugir dela, por mais bela ou fascinante que pareça. Por amar seus filhos, o Pai Celestial nos deu mandamentos para manter-nos a uma distância segura dessas tempestades perigosas. Ele não obriga nenhum de seus filhos a seguir seu caminho. Ele permite e espera que vocês escolham por si mesmos. Mas saibam disto: algumas escolhas conduzem ao desastre. Portanto, escolham o que é certo. Acrescento meu testemunho às inúmeras advertências já feitas contra o terrível problema da pornografia. Fujam dela. Fiquem longe dessas coisas. As mesmas palavras que usamos para treinar nossos pilotos em relação às tempestades, eu digo a vocês em relação à pornografia. Fujam, fujam, fujam. Não pensem que conseguirão colocar só a pontinha do nariz do avião dentro da tempestade. Não brinquem com a pornografia. Lembrem-se de que, geralmente, as coisas mais repulsivas e destrutivas podem parecer atraentes no princípio. Fiquem longe dessas coisas que podem colocar sua vida em perigo. Próximo assunto. Como solucionar suas dúvidas e responder às suas perguntas? Como vocês podem saber que o Evangelho é verdadeiro? Há algum problema em termos dúvidas a respeito da igreja ou de sua doutrina? Meus queridos amigos, somos um povo questionador, porque sabemos que as dúvidas nos conduzem à verdade. Foi assim que a igreja começou, com um rapaz que tinha dúvidas. Na verdade, não sei como podemos descobrir a verdade sem fazer perguntas. Nas Escrituras, raramente encontramos uma revelação que não foi dada em resposta a uma pergunta. Sempre que uma pergunta surgia, e Joseph Smith não tinha certeza de qual era a resposta, ele procurava o Senhor. E o resultado foram as maravilhosas revelações de doutrina e convênios. Muitas vezes, o conhecimento que Joseph recebia ia muito além da pergunta original. Isso acontece porque o Senhor pode não apenas responder às perguntas que fazemos, porém, mais importante ainda, é que Ele pode responder às perguntas que deveríamos ter feito. Vamos dar ouvidos a essas respostas. O trabalho missionário da igreja se baseia em pesquisadores sinceros que fazem perguntas genuínas. O questionamento é a base do testemunho. Alguns podem sentir-se envergonhados ou indignos por terem dúvidas a respeito do Evangelho, mas não precisam se sentir assim. Fazer perguntas não é um sinal de fraqueza, mas sim um precursor do crescimento. Deus ordena que procuremos respostas para nossas dúvidas, mas pede apenas que busquemos com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo. Se fizermos isso, a verdade de todas as coisas pode ser manifestada a nós pelo poder do Espírito Santo. Não tenham medo. Façam perguntas. Sejam curiosos, mas não duvidem. Não duvidem. Apeguem-se sempre à fé e à luz que já receberam. Como vemos de maneira imperfeita na mortalidade, nem todas as coisas farão sentido agora. Na verdade, acho que se tudo fizesse sentido para nós, isso seria uma prova de que tudo foi inventado por uma mente imortal. Lembrem-se de que Deus disse:
Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No entanto, vocês sabem que um dos propósitos da mortalidade é o de que vocês se tornem mais semelhantes ao Pai Celestial, em seus pensamentos e caminhos. Desse ponto de vista, buscar respostas para suas dúvidas é algo que pode levá-los para mais perto de Deus, fortalecendo seu testemunho em vez de abalá-lo. É verdade que fé não é um perfeito conhecimento, mas se vocês exercerem fé e colocarem em prática os princípios do Evangelho, desfrutarão os doces frutos do Evangelho e por esse fruto conhecerão a veracidade dele. And by this fruit you will know of its truth. Of course, there will always be voices telling you that you are foolish to É claro que sempre haverá pessoas que chamarão vocês de tolos por acreditarem que são cisnes, insistindo em dizer que vocês são patinhos feios e que não podem esperar nada mais que isso. Mas vocês sabem que não é assim. Graças à palavra revelada de um Deus misericordioso, vocês já viram seu verdadeiro reflexo na água e sentiram a glória eterna do Espírito Divino que há dentro de vocês. Vocês não são seres comuns, meus amados amigos. São gloriosos e eternos. Não importam quais sejam suas provações e circunstâncias na vida, peço que se lembrem de quem são, de onde vieram e para onde estão indo. Porque a resposta a essas perguntas vai lhes dar verdadeira confiança e orientação na vida. Seu Pai Celestial vive. Ele conhece vocês. Ele fala com vocês nestes últimos dias por intermédio de profetas e apóstolos. O presidente Thomas S. Monson é o profeta do Senhor na terra em nossos dias. Esta igreja é dirigida pelo Salvador Jesus Cristo. Sei que é verdade. Ele é o cabeça desta igreja. Falo a vocês hoje com imperfeições e com sotaque alemão. Mas as palavras que vocês sentem no coração, na mente e na alma, and in your soul come to you chegam até vocês por meio da eloquência, da pureza e do poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, vocês podem saber a verdade de todas as coisas. Irmãos e irmãs, queridos amigos, eu os amo de todo o meu coração. Sou grato por vocês e por suas virtudes. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, eu os abençoo individual e coletivamente, para que aprendam a saber quem realmente são e o que precisam fazer e ser para ter uma vida feliz e compensadora. É minha oração e bênção que, quando olharem para seu reflexo, consigam ver além das imperfeições e incertezas e reconheçam quem realmente são, gloriosos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.